Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Paliação da dor. Bom, então a gente vai falar de dor. Então vamos usar como referência a definição da IASP. IASP é International Association for Study of Pain, Associação Internacional para o Estudo da Dor. E talvez seja a definição mais difundida, mais utilizada por diferentes pesquisadores. Então, para eu poder aliviar a dor do outro, eu tenho que entender a dor do outro. Para entender, vamos começar então pela definição inicial. Então, dor é uma experiência desagradável essa experiência ela é sensória e emocional. E essa experiência sensório-emocional desagradável, ela está associada a o que a gente chama de lesão tecidual. Essa lesão tecidual ela é atual, presente ou potencial. Ou descrita em termos de tal lesão tecidual. Ok. Então tá. Vamos dissecar a definição para a gente poder entender o que diz a definição. Então, dor é uma experiência desagradável. Então, se é uma experiência, ela é por si só mesmo subjetiva, pessoal, individual. E uma experiência que você vive como desagradável, passando por uma lente subjetiva, única, sua, pessoal. Então, só tem um jeito de eu dizer se essa cara que eu vejo é dor. Quando essa pessoa me diz que é. Então, uma definição simples, que funciona bem em cuidados paliativos, a Cicely Saunders disse algo mais ou menos assim: dor é aquilo que o paciente diz que é. O que isso implica? O que isso implica no nosso trabalho para aliviar o sofrimento do outro? Se meu paciente diz que está sentindo dor, ele está sentindo dor. A gente não subestima a dor do paciente. Uma experiência muito comum que vocês já podem perceber, por exemplo, é quando o obstetra, na hora do trabalho do parto, fala algo parecido como não para de empurrar, faz força, não tá sentindo tanta dor não. Hã? Como é que não tá sentindo dor? Ou quando você
vê alguém com uma lesão pequena e essa pessoa está dizendo que está com muita dor e você pensa assim, pô, isso aí não causa tanta dor assim. Como a experiência é subjetiva, ela é pessoal, como é uma experiência, não é um sinal, algo que você vê, eu dependo do relato do paciente. Então, dependente do relato. Isso é um problema porque, por exemplo, crianças estados em fases pré-verbais, um bebê, um recém-nascido, por exemplo, ele vai fazer essa carinha aqui por uma série de motivos, inclusive dor. Essa carinha aqui seria de desconforto, mas não necessariamente dor. Então, qualquer situação aflitiva para um recém-nascido é a mesma cara. E não dá para saber se é dor. A mãe do recém-nascido dá medicação para cólica, dá remédio para dor, depois, mas ela aos poucos ela começa a perceber que muitas vezes aquilo é frio, aquilo é a fralda que está suja, qualquer outro desconforto que imita a dor. Então, a experiência assim, ela depende do relato dele. E aí a gente vai ter grandes problemas com pacientes com demência, pacientes com rebaixamento de consciência ou crianças em fases de desenvolvimento pré-verbal. É uma experiência desagradável e é uma experiência sensória, ou seja, sensória porque há um equipamento, vamos dizer assim, equipamento neurológico especializado para detectar dor. A gente chama de nocicepção. Ele tem esse equipamento próprio no sistema neurológico, com fibra, com terminações nervosas especializadas em detecção de estímulo nocivo e todo um equipamento neurológico periférico e central que define isso como dor, mas também é uma experiência emocional. E aí, sendo uma experiência emocional, fatores cognitivos e afetivos vão ter grande influência na experiência dolorosa. Ok? E essa resposta emocional é o que muitas vezes dá expressão à dor do paciente. Bom, então é uma experiência desagradável sensório-emocional associada à lesão tecidual. Então aqui vale algumas coisas, uma explicação para a gente poder entender. A nossa experiência de dor geralmente está associada a uma lesão tecidual atual, presente. Então, todo mundo já experimentou dor, porque todo mundo já se machucou, né? Levou tombo, bateu a porta do carro no dedo, prendeu o dedo, queimou o dedo cozinhando. Aquilo é uma lesão tecidual presente, atual. Então, é fácil entender que quando você se machuca, faz uma lesão tecidual provoca dor, e aí você consegue entender. Se a gente for definir a dor como um equipamento sensório para identificar lesão tecidual potencial, né? Então, nocicepção é a detecção de estímulo nocivo ou potencialmente nocivo. Então a nocicepção é um equipamento, é uma fase. Nocicepção então é uma sensação para detectar estímulos nocivos aos tecidos orgânicos, ao corpo. Então, mas não só
o estímulo que provoca a lesão, mas que potencialmente provoca a lesão. Então, se você se beliscar no braço, vai doer antes que provoque lesão. A nocepção é o que faz com que quando você está lá nervoso comendo unha, não coma o dedo, ok? Porque quando começa a doer é porque começou a lesionar tecido importante para o corpo e aí você tem que parar. Então a lesão ela é atual ou potencial. Então, estímulos que potencialmente provocam, mas não necessariamente provocam a lesão tecidual. E aqui a parte mais interessante, descritas em termos de tal lesão. Ou está associado a uma potencial lesão ou atual lesão, ou descritas em termos de tal lesão. O que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte. Vamos dar um exemplo aqui. Dispepsia funcional. Dispepsia funcional. Então, antigamente chamava de gastrite nervosa. Aí o cara vai dizer o seguinte, ele se queixa assim, ele se queixa de uma queimação no estômago. Quando você faz exames lá, a endoscopia vai dar normal, exames complementares todos vão dar normal, pH-metria vai dar normal, o paciente não tem nenhuma alteração visível que explique uma lesão tecidual específica, mas o paciente sente um queimor no estômago. Queimor descrito em termos de uma lesão presente. Eu estou sentindo uma queimação no estômago, mas não há nada, não tem lá o foguinho queimando no estômago. Então, por isso que a gente chama de descrito em termos de tal lesão. Certo? Certo. Qualquer dúvida, vocês publiquem na plataforma e a gente pode ajudar vocês. Bom, aí é o seguinte. A dor em cuidados paliativos, e aí a gente vai falar, e vou dar como exemplo, muitos exemplos, pacientes com câncer, porque grande parte dos pacientes em cuidados paliativos são pacientes com câncer avançado, muitas vezes com doença terminal. Então, vou botar aqui paciente com câncer, e aqui tem um problema. A impressão que dá é que todo paciente com câncer sentindo dor, a dor ela é etiologicamente causada pelo próprio câncer, pela própria doença. Mas vocês têm que entender que a dor do paciente com câncer avançado não é necessariamente por causa do câncer, diretamente relacionado ao câncer. Muitas vezes é sim, pela própria efeito da doença primária ou pela doença metastática, mas muitas vezes é uma complicação, é por causa de uma complicação do câncer. Então, por exemplo, ele perde muito peso, perde força muscular e fica acamado. O fato de ele estar acamado produz dor muscular relacionada a essa complicação do câncer. Ou o paciente fica acamado, ele come menos, ele fica constipado, e a constipação intestinal dá dor abdominal, e a dor abdominal é relacionada a uma complicação do câncer. Então a dor pode ser diretamente relacionada ao câncer primário ou metastático, ou uma complicação do câncer. A dor pode ser devido ao tratamento do câncer, então tem dor relacionada a QT, a radioterapia, ou pós-operatória, ou a dor pode ser de uma comorbidade. Tá? Então, veja só. Regrinha. Uma dor mal avaliada é uma dor
mal tratada. Então, a avaliação dessa dor aqui implica em não necessariamente usar o sintomático como meramente sintomático, mas tentar identificar a etiologia da dor para poder tratar ela de forma ótima. Então, a avaliação da dor, a avaliação criteriosa da dor é um item muito importante na avaliação da dor. Então não adianta a gente falar simplesmente de como é que você vai usar o analgésico, mas falar também que você precisa avaliar a dor de forma criteriosa para você identificar as etiologias e para você tratar ela direito. E aí, isso é importante nessa avaliação criteriosa, porque nem todo analgésico é conveniente para qualquer dor. Então, algumas dores em cuidados paliativos, eles têm uma resposta melhor com analgésico ou têm uma resposta pior com analgésico. Algumas dores têm uma boa resposta com morfina, algumas dores têm uma péssima resposta com morfina. Algumas dores, o uso de analgésico sozinho é incapaz de aliviar e você precisa de medidas não farmacológicas para poder aliviar. Para você saber disso, você precisa saber qual é a origem dessa dor. E aí, para poder saber qual é a origem dessa dor, você tem que entender como é que você tem que classificar essa dor. Então, primeira parte da classificação é você entender que a dor pode ser nociceptiva ou neuropática. Essa é uma classificação baseada no mecanismo da dor. A dor nociceptiva é a dor que a gente está habituado a experimentar. Essa dor ela pode ser somática, origem em tecidos somáticos, partes moles, periósteo, pele, ou de estruturas viscerais. Então, o estímulo nocivo de nociceptores presentes nessas estruturas vão dar uma dor tipicamente nociceptiva. As dores agudas, elas, a maior parte das vezes, elas são nociceptivas. O mecanismo dela é da nocicepção. É uma dor, vamos dizer assim, vou botar entre aspas, fisiológica. Ok? A princípio. A dor neuropática, ela pode ser periférica, central, simpaticamente mantida. A gente depois entra em detalhes sobre cada item, mas olha só, a dor neuropática é quando a dor ela está relacionada a um problema no próprio mecanismo nociceptor. Então, quando o equipamento nociceptor está lesionado, então os nervos periféricos, medula óssea, tálamo, alguma lesão central, alguma lesão de inervação autonômica simpática, produz uma dor do tipo neuropática. Então, tipicamente uma dor do tipo neuropática, como exemplo, por exemplo, a dor do membro fantasma, a dor pós-amputação. A amputação produz um fenômeno que chama deaferentação. Quando você corta o membro fora, o sistema nervoso central vai perder a aferência daquela região do cérebro, porque existe lá naquela região do cérebro, aquela região da perna que foi amputada. Porque
foi amputada a sua perna, mas o seu sistema nervoso, aquela perna ainda existe, ela está lá esperando a aferência. Então aquele corte de nervo ali, cortando a aferência daquele segmento que foi amputado por um mecanismo que a gente não vai entrar em detalhes aqui, vai provocar disparos de dor para o sistema nervoso central. E o cara vai ter dor no pé que não está lá. Então por isso que chama dor do membro fantasma. Ok? Ou ela pode ser aqui no meio, vou escrever aqui, ou ela pode ser mista. Nem nociceptiva, nem neuropática. Essa classificação aqui é importante porque as medidas farmacológicas para nocicepção não funcionam muito bem na dor neuropática. As medidas farmacológicas da dor neuropática não funcionam muito bem na dor nociceptiva. E aí volto a dizer que se você não consegue avaliar o paciente bem para tentar definir a etiologia da dor, você não consegue classificar e você vai fazer um tratamento analgésico, vamos dizer assim, subótimo. A avaliação, então, ela tem algumas, vamos dizer, princípios, não sei se chama princípio, mas umas regras, princípios mesmo, umas regras gerais, que é o seguinte: primeira delas, a gente já comentou lá em cima, dependo da autoavaliação do paciente. Infelizmente, eu dependo de como ele descreve a dor. Eu preciso demais do paciente para ele definir a dor, para a gente conseguir identificar e avaliar melhor essa dor. Vamos ter grandes dificuldades na avaliação da dor do paciente com demência ou da criança em fases iniciais da vida, como eu já tinha comentado antes. Como há fatores, e aqui na definição, né, há fatores emocionais envolvidos. A gente já começou pela definição e descritos em termos de tal lesão, sem nenhuma lesão física. A gente está dizendo que a dor não é simplesmente um fenômeno físico, sensorial, mas também um fenômeno emotivo, afetivo. Então eu também dependo de uma avaliação multidisciplinar. Essa avaliação multidisciplinar, ela é uma avaliação de equipe multidisciplinar, tá? De equipe. Não é assim, eu vou encaminhar a senhora para psicóloga, ela vai lá no psicólogo, não, aí agora a senhora vai lá no fono. Não, a equipe se reúne e avalia você. As avaliações são seriadas e a equipe conversa entre ela para poder definir melhor a sua dor. Aqui faltou uma definição importante para falar de equipe, que eu acabei saltando. Eu vou voltar aqui, vou dar uma pausa, vou voltar aqui para trás para poder fazer a definição da dor e falar uma coisa aqui. Eu vou botar aqui de vermelho pra gente falar um pouquinho sobre uma coisa que chama dor total. Eu tava esquecendo de falar disso, porque a gente tava falando de avaliação multidisciplinar e aí a gente acabou pulando isso aqui. Essa aqui é um conceito da Cicely também, Cicely Saunders, que diz que a dor, ela tem a sua dimensão física, que a gente está falando aqui, de nocicepção, eu estou sentindo no corpo, eu tenho uma dor no peito, eu tenho uma dor na perna, mas ela também tem, nesses pacientes em cuidados paliativos, uma dimensão psíquica,
uma dimensão social e uma dimensão espiritual. Em cuidados paliativos, a dor ela transcende a sua dimensão física e invade outras dimensões do indivíduo. É esse conceito de dor total que significa que em um paciente com cuidados paliativos no final da vida, sentindo uma dor física, eu abandonar ou eu negligenciar a avaliação psíquica do impacto da dor sobre a psique, do impacto social sobre a parte de relações e da relação entre ele e Deus, ou entre ele e a eternidade, ou entre ele e alguma outra explicação, depende da religião que você tem. Se eu negligencio isso aqui, eu não trato a dor de forma ótima. Então, para eu poder tratar de forma ótima, eu preciso de multidisciplinaridade. Eu preciso de multidisciplinaridade. Se eu não tiver multidisciplinaridade, eu não consigo abordar todas essas questões, tá? O médico não tem treinamento para isso, nem para isso, nem para isso. Então, essa avaliação, ela é multidisciplinar. Terceiro, eu tenho que educar o paciente. Educar o paciente significa uma coisa importante. Um paciente que entende a dor tem menos dor, ok? Parte do sofrimento é aliviado por questões cognitivas. É uma dor que ele entende. Uma dor que ele entende, ele sofre menos por uma dor que ele não entende. Então, durante a avaliação e o tratamento, eduque o seu paciente sobre a dor dele. 4. Em cuidados paliativos, um paciente, múltiplas dores. O paciente de cuidados paliativos tem vários motivos para sentir dor e cada dor tem que ser avaliada de forma diferente. Cada dor tem que ser avaliada em separado. Não existe uma dor só nele. É um indivíduo só, mas as dores são múltiplas, ok? Então, eu preciso dessa avaliação toda. Pode ser que o cara tenha 3 dores diferentes, 2 são nociceptivas, 1 é neuropática. Cada um é avaliado de forma separada. 5. A avaliação da dor precisa de reavaliações regulares. O tratamento não é um one shot, uma tentativa. Você inicia, reavalia, muda o esquema, reavalia, muda o esquema, reavalia o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente está diante de uma doença cuja história natural dela vai seguir. Eu não tenho alternativas para mudar essa história natural da doença, então a doença vai progredir. Então os motivos, novas dores vão aparecer. Aquela dor que estava controlada, ela vai perder o controle. Então eu tenho que precisar de reavaliações regulares para manter o paciente sem dor o máximo de tempo possível. E 6, a avaliação semiológica básica, que todo mundo já sabe fazer. Eu vou citar aqui o Sócrates, né, por exemplo. É um dos que eu gosto de usar. A avaliação semiológica tem sempre estar atento às outras dimensões. Então, assim, na avaliação semiológica, eu preciso conhecer também na semiologia o impacto funcional e na qualidade de vida do paciente. Eu preciso conhecer o histórico de tratamento analgésico, o que ele já tentou usar, o que ele nunca tentou. Então é o atual e o passado e o prévio, certo? E eu preciso saber quais são os objetivos do paciente. Muitas vezes o paciente tem objetivos que a gente não consegue chegar lá. Então, conhecer esses objetivos é ajustar as expectativas do doente
com o seu tratamento. Se a gente não ajustar isso, o paciente quer algo que você não consegue oferecer, ele vai atrás de outro médico, de outro, e nunca vai conseguir, vai continuar sofrendo, tá? Então conhecer o que o paciente quer ajuda a gente a poder ajustar as expectativas dele com a realidade, certo? Certo. E essa avaliação semológica, ela é básica, médica, e a gente usa muito escalas pré-prontas para fazer uma avaliação mais objetiva, para dar uma objetividade. Essas escalas elas podem ser unidimensionais ou multidimensionais. As unidimensionais é a que talvez vocês mais conseguem. Quando você pede para colocar de 0 a 10 qual é a dor do senhor, você está usando uma escala unidimensional que vai levar em consideração na avaliação da dor apenas a dimensão severidade. Ok? Então, a escala visual analógica, a escala numérica ou a escala verbal são escalas unidimensionais que a gente usa sempre. Geralmente funciona muito bem para dor aguda, tá? Ou para reavaliações. E tem escalas multidimensionais. E aí a gente tem uma série de escalas diferentes. Tem a escala de McGill, tem a BPI, Brief, que de Brief não tem nada, Brief, Pain, Inventory, que é o inventório breve de dor, que são escalas que vão levar uma série de dimensões diferentes, não só a severidade, mas o impacto na vida do doente em diferentes dimensões para poder fazer essa avaliação. E entre outras, tá? Etc. Então tem várias possibilidades. Talvez a gente pode até publicar uma aula só sobre escala de dor. E aí essas, não só a avaliação semológica, mas as escalas servem para dar objetividade e servem nas reavaliações regulares desse paciente. Até a próxima.